Certo, gente? Vamos ver um problema de unidimensional, onde envolve 3 partículas elétricas carregadas, tá? Aqui nós temos 3 partículas, a partícula A, a partícula B, a partícula C, sendo que a partícula A está distante da partícula B 0,3 metros, a partícula B está distante da de C 0,6 metros. Sabemos que a quantidade de carga do corpo A é de 2 vezes 10 a menos 6, do corpo B é de 3 vezes 10 a menos 6, do corpo C 8 vezes 10 a menos 6. E o problema em questão pergunta o quê? Pergunta qual é a força resultante, a força elétrica resultante sobre o corpo B. Tá? Então, a força elétrica sobre o corpo B. Então, primeiro a gente tem que lembrar que força elétrica é uma grandeza vetorial. Então, por exemplo, esse corpo aqui, o corpo A, carregado eletricamente, como ele tem o mesmo sinal de B, ele vai repelir o corpo B com uma dada força. Eu vou colocar um vetor aqui, simbolizando isso. Vou chamar esse vetor de vetor força FBA, ou seja, a força que B recebe de A. Tá? Esse corpo aqui também é positivo, né? Também tem o mesmo sinal de B e também vai repelir B. Então eu vou colocar um vetor força aqui e vou chamar esse vetor força de FBC, a força que B recebe de C. Tá? Veja o seguinte, que aqui vetorialmente nós temos assim uma espécie de cabo de guerra. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai expressar que todos os vetores que estão para a direita são positivos, todos os vetores, forças para a esquerda são negativos, e a gente está vendo aqui que a gente vai ter uma diferença de vetores para ter um vetor resultante, né? Literalmente uma diferença de vetores, tá? Então a nossa equação aqui, para a gente terminar, para a gente resolver esse problema, vai ser o seguinte: a força resultante sobre B vai ser igual a força BA menos a força BC. Por que eu estou dizendo que a força BC é negativa? Porque ela está para a esquerda. Tudo bem? Então, primeiro a gente vai ter que calcular a força que B recebe de A, depois calcular a força que B recebe de C, colocar os valores em módulo aqui para encontrar a força resultante em C. Para tanto, a gente vai usar a lei de Coulomb, que a gente já viu nas últimas aulas, que a lei de Coulomb diz o seguinte, que a força elétrica, ela ponderada por uma constante eletrostática, depende do múltiplo das cargas, tá? Então a gente vai ter uma carga A e uma carga B, por exemplo, né? O módulo dessas cargas, tá? O módulo dessas cargas, dividido pela distância entre elas, a distância AB ao quadrado. Essa é a lei de Coulomb, tá? Ou seja, quanto maior for a carga, maior vai ser a força, quanto maior for a distância, menor vai ser a força. Vamos aplicar agora para a gente encontrar o que? A força BA, tá? Então a gente vai escrever da seguinte forma para encontrar a força BA. Força BA é igual a constante eletrostática vezes a quantidade de carga B vezes a quantidade de carga A, dividido pela distância ao quadrado BA. E agora, o que a gente faz? A gente substitui os valores. Então, força BA é igual a constante. A gente sabe já que é 9 vezes 10 a 9. Vezes quem? A quantidade de carga B, 3 vezes 10 a menos 6. 3 vezes 10 a menos 6. Vezes o quê? Que A, que é 2 vezes 10 a menos 6. 2 vezes 10 a menos 6. Isso tudo dividido pela distância BA ao quadrado. A distância BA ao quadrado é 0,3. Então vai ser 0,3 ao quadrado. Bom, terminando
esse cálculo, desenvolvendo essa matemática agora. Primeiro, para facilitar a nossa vida, nós multiplicamos o quê? Tudo que não tem potência. Multiplicamos 9 vezes 3 vezes 2. 9 vezes 3 dá igual a 27. 27 vezes 2 igual a 54. 54. Conservamos a base 10. Somamos os expoentes, porque todos eles estão multiplicando. Então, aqui vai ficar menos 3. Tá? Isso tudo dividido pelo quadrado de 0,03, que é 0,09. Então, FBA vai ser 54 dividido por 0,09. Se fosse 54 dividido por 9, seria 6. Como é? 54 dividido por 0,09 vai dar 600. 600 vezes 10 na menos 3 newtons. E aqui já basta para a gente poder continuar nosso cálculo. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e calcular quem agora? A gente vai calcular a força BC. Vamos ver qual é o valor da força BC. Para tanto, a gente vai fazer a mesma coisa que fez aqui, ó. Então, a gente vai fazer força BC é igual a constante eletrostática vezes a quantidade de carga B vezes a quantidade de carga C dividido pela distância BC ao quadrado. E agora a gente só substitui os valores, tá? Então, vamos lá. Força BC é igual, vou fazer um igual mais claro aqui para vocês, igual, vou escrever um pouquinho menor porque o quadro é curto, tá? Então, vai ser 9 vezes 10 dá 9, 9 vezes 10 dá 9, vezes QB, 3 vezes 10 na menos 6, 3 vezes 10 na menos 6, vezes QC, quantidade de carga do corpo C, 8 vezes 10 na menos 6, 8 vezes 10 na menos 6, tá? 8 vezes 10 na menos 6. Tudo isso dividido por quanto? Pela distância BC. A distância BC é 0,6. Então, a distância BC ao quadrado. Então, é 0,6 ao quadrado. Agora, a gente resolve isso, né? Vamos ver quanto vai dar em módulo essa força. Essa força em módulo vai dar 5 vezes, ou melhor, 9 vezes o 3 dá 27. 27 vezes o 8 dá igual a 216. 216. Conservando a base, somando os expoentes, fica menos 3. Tudo isso dividido pelo quadrado de 0,6, é 0,36. Tá? Se a gente dividir 216 por 0,36, a gente vai ver que esse valor vai dar igual a 600 vezes 10 na menos 3 newtons. Beleza? Encontramos aqui o valor BC, né? Agora, para a gente terminar, para saber a força resultante, a pergunta desde o início é essa aqui, nós queremos saber esse valor aqui, né? É só a gente substituir esses dois valores que a gente encontrou aqui e aqui nessa equação vetorial aqui, tá? Então, como é que vai ficar isso? Vai ficar o seguinte, ó, força resultante em B é igual a 600 vezes 10 na menos 3 menos, tá? E que é a força BA, né? E a força BC também é 600 vezes 10 na menos 3. Eu vou colocar aqui para baixo, menos 600 vezes 10 na menos 3. Bom, 600 vezes 10 na menos 3 menos 600 vezes 10 na menos 3 vai dar zero, né, povo? Né? Um valor diminuído por ele mesmo é igual a zero. Então, a força resultante sobre o corpo B é igual a zero, tá? Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que esses dois corpos aqui
estão repelindo esse corpo com a mesma força. E o que está acontecendo? Esse corpo fica em equilíbrio, ele fica estagnado, ele fica em repouso. Porque nenhum nem outro tem mais força que o outro para fazer com que esse corpo saia do equilíbrio, saia do repouso. Beleza? É isso. Até mais.